Abrir a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos começar no versículo 9. Atos, capítulo 8, versículo 9. Amém? Vamos lá. E estava ali um homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo este é a grande virtude de Deus. Então, ele, irmãos, o Simão, anteriormente, ele exercia artes mágicas ali, era um mágico, né? E ele iludia as pessoas, ele enganava as pessoas ali daquela cidade. E ele dizia o quê? Ele dizia que aquilo era a virtude de Deus. E aí muitas pessoas olhavam para ele com aquele apreço, né? As pessoas olhavam para ele com aquele olhar de admiração. Então ele era admirado ali por grandes, por pequenos, por pessoas novas, por pessoas velhas, de todas as idades. As pessoas atendiam ele. Quando ele falava alguma coisa, todo mundo ficava atento. Por quê? Por causa da ilusão com a qual ele fazia naquele lugar. Ele iludia as pessoas. E aí, a Bíblia fala aqui que desde o menor ao maior era enganado por ele, né? E ele dizia que aquilo era o poder de Deus. Ele tinha o poder de Deus com ele. E aí, se dizendo homem de Deus, o que ele fazia? Ele iludia as pessoas. E a gente sabe, pessoal, quando uma pessoa ela é iludida, às vezes até mostrando para ela a verdade, às vezes ela está tão iludida que ela não consegue ver, né? Uma pessoa iludida de paixão, por mais que você tenta mostrar para ela que aquele relacionamento não vai dar certo, às vezes ela não ouve ninguém, porque ela está iludida. A gente tem que tomar cuidado, pessoal, com as ilusões do mundo. Cuidado com as ilusões, sabe? Com pessoas que às vezes vêm com argumentos e às vezes você acaba se iludindo. Você tem que ser uma pessoa muito ligada em Deus para não se iludir. Amém? Porque você pode passar anos sendo iludido, né? Vivendo com alguém, vivendo uma ilusão. Vivendo dentro de um relacionamento que aquilo não é verdade. É só uma ilusão, né? Você pode estar diante de alguém que aquilo ali que a pessoa passa para você não é nada daquilo que ela, de fato, está passando. É tudo ilusão. E a gente tem que tomar cuidado. Temos que ter discernimento espiritual, né? Porque ele dizia que o quê? Ele dizia que aquilo era a virtude de Deus. Acredito que todo mundo aqui deve lembrar daquele mágico, né? Mr. M, né? Aquele camarada que passou até em várias emissoras, e aí ele fazia mágica, e aí depois de um tempo ele começava a revelar. Primeiro ele fazia mágica, depois ele revelava o que estava por trás. E quanta coisa que ele revelou, né? Os outros mágicos não gostavam dele, por quê? Ele fazia e depois ele mostrava, ó, essa mágica é assim. Então ele revelava aquilo que estava por trás daquela mágica, né? E ele passou muito tempo enganando aquelas pessoas. Passou anos enganando aquelas pessoas. Aí chegou um tempo em que o Filipe, que era um homem de Deus, foi para aquela cidade, começou a pregar a palavra, as pessoas começaram a prestar atenção no que ele dizia, e muita gente, irmão, se converteu a Cristo. As pessoas começaram a ouvir, ver os sinais, começaram a ver os espíritos sendo expulsos,
começaram a ver as pessoas sendo curadas, começaram a ver os paralíticos andando, e aquilo chamou a atenção das pessoas que estavam sendo iludidas, sabe? Porque o evangelho não se compara com nada. Com nada. Se você for no Antigo Testamento, você vai ver a vara que Deus mandou Moisés lançar diante dos magos de Faraó, né? Ele pegava na cauda, ele lançava e a vara se transformava numa serpente. Depois ele pegava na cauda e ela se transformava numa vara novamente. Aí os magos, não, mas isso aí é fácil. E eles fizeram a mesma coisa. Só que aquela vara que se transformava numa serpente que estava na mão de Moisés, engoliu as serpentes de Faraó, né? Aí depois veio o quê? O rio que se transformou em sangue. Aí os magos, não, mas isso aí a gente consegue fazer também. Mas daqui a pouco o poder de Deus tomou de conta de tudo lá e eles não conseguiram acompanhar. Eles não conseguiram, né? Eles não conseguiram acompanhar o poder de Deus. Este homem, ele começou a iludir, não, mas isso aqui é o poder de Deus. E as pessoas ficavam, ó o homem de Deus aí, ó o homem de Deus. Mas quando Filipe chegou lá, que o Filipe mostrou o verdadeiro poder de Deus, os olhos do povo se abriu. As pessoas começaram a olhar de fato a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Filipe servia a Deus. Simão não servia a Deus. Simão iludia as pessoas, enganava as pessoas. Irmão, e nós não estamos aqui para enganar você. Não estamos aqui para iludir você. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus para você. Para mostrar a verdade acerca da palavra do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E aí, a gente vê aqui, versículo de número 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Eles começaram a crer e foram se batizando, foram aceitando Jesus. E versículo 13, e creu até o próprio Simão. Ele começou a ver o poder de Deus ali, e ele começou a crer também, irmãos. Aquilo chamou a atenção dele. Ele creu. E o que ele fez? Creu o próprio Simão. E o que aconteceu, gente? Sendo batizado. Foi batizado. Aceitou Jesus, se batizou. E o que mais? De contínuo, e ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então, o que ele fez? Ele creu, aceitou Jesus, se batizou e de contínuo estava com Filipe. O Filipe estava fazendo a obra e ele praticamente se tornou um obreiro. Alguém que aonde o Filipe ia, ele ia. Porque ele creu. Ele creu nos sinais. Ele creu que aquilo ali, de fato, era a virtude de Deus. Diferente do que ele fazia. E aí ele passou pelas águas, passou por todo o processo. Irmão, e aonde o Filipe, eu vou fazer a obra ali, eu estou indo contigo. E ele seguiu o Filipe. Aonde o Filipe ia, ele ia. Né? E ele ficou atônito com tanta maravilha que ele viu naquele lugar. E aí, irmãos, a história começou a se espalhar ali, né? Versículo 14. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Aí eles viram que o evangelho foi crescendo, e o Pedro era o líder, né? O próprio Jesus disse, eis que te darei as chaves, né? As chaves, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Aí, praticamente, Deus colocou Pedro à frente daquele grande trabalho, né? Aí mandaram Pedro para lá, Pedro e João. Aí eles foram. Quando eles chegaram lá, diz o versículo 15, os quais, tendo descido,
oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e o que aconteceu? E receberam o Espírito Santo. Então ali faltava algo, né? Eles tinham aceitado Jesus, eles eram curados, eles desciam as águas, só que faltava uma coisa, faltava o batismo com o Espírito Santo. E aí o Pedro foi. Aí o Pedro começou a orar neles, colocando as mãos, e as pessoas iam recebendo o Espírito Santo de Deus ali. Aí entra o ponto que eu quero falar com você, que Simão, um homem que aceitou Jesus, né? Um homem que estava de contínuo com Filipe, o homem que se batizou nas águas, fez tudo o que uma pessoa realmente que quer fazer o que é certo fez, só que ele não se converteu. Existia dentro dele ainda, irmãos, algo que ele não tinha deixado, né? O que era? Ele iludia as pessoas antes, então ele queria continuar iludindo essas pessoas. A gente se converte, irmão, e às vezes dentro de nós, existe algo ainda que precisa mudar. A gente precisa orar a Deus, que às vezes tem algo dentro de nós que a gente precisa orar a Deus para tirar. Porque às vezes você aceitou Jesus, você era uma pessoa muito irada, muito irritada. Aí de vez em quando, você tem que estar matando essa velha criatura. Tem que estar convertendo ela a Cristo. Amém? Tem que estar convertendo. Tem que estar realmente vencendo a si mesmo. Porque o Simão estava lá, viu as pessoas receber o Espírito Santo, ele não recebeu. Aí, versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, o que ele faz? Lhes ofereceu dinheiro. Olha, ele viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo impondo as mãos, então ele foi lá com Pedro, com João e disse: rapaz, quanto é que vocês querem para me dar desse poder também? Eu estou disposto a pagar se vocês quiserem me dar desse poder. Porque ele viu Pedro e João colocando as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Então ele queria o quê? Ele queria receber daquele poder para o quê? Para continuar iludindo as pessoas. Essa é a verdade. Ele ainda queria continuar, sabe? Porque antes ele vivia de ilusão. Ele iludia as pessoas antes. Ele queria continuar, sabe? É como a pessoa que ela vem para a igreja, ela se converte, mas ela viveu uma vida desonesta. E talvez o trabalho dela é um trabalho desonesto, mas ela vive daquilo, a renda dela é aquilo. Aí ela se converte, mas ela não quer abrir mão daquilo. Né? É um dinheiro que ela recebe sem trabalhar. Ela só tem que ir lá, botar a digitalzinha dela, vai para casa. Aí ela se converte, aí ela diz: não, eu não posso abrir mão desse dinheiro, porque é R$1.500, é R$1.000, é R$2.000, e esse dinheiro aqui, está dando para eu pagar isso, para pagar. Irmão, é puro embaraço na vida da pessoa. É puro embaraço. Se a pessoa realmente ela quer se converter, né, ela tem que fazer o quê? Ela tem que tirar o gato que ela fez na casa dela. Não, mas a energia está muito cara, né? E aí ela vai lá e puxou um fio lá por trás e tal. Não, peraí, Jesus, agora eu sou teu. Eu vou tirar isso aqui, na minha casa não vai ter mais. Né? Tem gente que na casa tem um gato, não, tem uma onça. Por quê? Porque tem uns 3, 4 central de ar, e se ela fosse pagar o valor mesmo, ia ficar muito além, né? Então, às vezes a pessoa diz assim: não, eu estou recebendo esse dinheiro aqui, mas você não transfere para mim não, porque senão a receita, o leão vai, me passa em espécie mesmo. Ela não quer nada na conta dela, para ela não ter que declarar um imposto daquele valor. Né? Ou seja, tem coisas, irmão, na nossa vida,
que antes da gente se converter, a gente às vezes fazia. E agora? Agora, peraí, agora eu quero fazer tudo correto. Diga glória a Deus. Quero fazer tudo certo. Agora eu quero deixar para trás aquela velha vida. E ele, vendo que antes de andar com Filipe, de ver os milagres, ele iludia as pessoas, dizia que aquilo era virtude de Deus, e agora, com a virtude de Deus, o que ele não faria? Né? Então ele faz o quê? Olha, vocês querem quanto para me dar desse poder? E aí no versículo 19, dizendo, dai-me também a mim esse poder. Para quê, pessoal? Para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha que coisa. Eu quero esse poder também. Quanto é que vocês querem? Irmão, o poder de Deus não se adquire pagando, não. Amém, pessoal? Você não precisa dar um centavo para Deus te abençoar. Não precisa dar nada. Está entendendo? O Geazi, quando foi pegar o dinheiro do Naamã, a gente sabe da história, Naamã era leproso, foi procurar o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele foi, mergulhou, e aí ele disse, ficou tão maravilhado, ele disse, senhor profeta, quanto é que tu quer? Eu tenho isso para te dar. O profeta disse, não, eu não quero nada, porque ele entendia que quando Deus faz uma obra, Deus faz a obra de graça. Amém, pessoal? É de graça. O que você recebeu de graça, você tem que dar de graça. Você entende assim? Diga amém. Né? A salvação, um dia alguém pregou para você, ninguém cobrou. E no dia que você ganhar uma alma para Jesus, é de graça também. Né? Se um dia você foi curado, e aí você se consagra, alguém aparece com o mesmo problema, o Espírito Santo faz você lembrar, poxa, um dia eu estava desse jeito, ó. E aí você tem fé para orar pela pessoa, você recebeu de graça, você tem que dar de graça também, né? Aí o Geazi foi lá, né? Quando o Naamã foi embora, ele correu, foi lá pelo outro lado e disse assim, ô Naamã, tudo bem? O meu senhor mandou eu voltar aqui e pegar isso contigo. Né? Ele se arrependeu, ele falou que não queria, mas agora ele quer. Aí o Naamã, todo feliz, foi lá e deu para ele um pagamento pela cura da lepra. E ele correu, né, por debaixo dos panos, escondeu lá na casa dele, achando que Deus não estava vendo. Quando, irmão, ele foi lá com o profeta disse, você estava para onde, ô Geazi? Não, teu servo não foi a nenhum lugar. Porventura, os meus olhos não te viram quando você foi e fez isso. Revelou tudo. Né? Ou seja, ele pegou o pagamento, a glória era para Deus, né? A glória era para Deus. Não era para ele, não era para o profeta, não era para ninguém. Ou seja, Deus curou de graça, não tinha que pagar nada. Amém, pessoal? Né? Não tinha que pagar nada. E aí ele disse, agora porque você fez isso, a lepra de Naamã vai ficar contigo. Ele ficou leproso na hora, do alto da cabeça à planta dos pés. Estava esses dias vendo uma senhora que se intitula pastora e profetiza, né? Aí ela estava dizendo assim, olha, irmãos, é o seguinte, todo mundo sabe que eu sou profetisa, que eu sou mulher de Deus e tal, e aí eu quero dizer para vocês que eu estou aqui, né, para fazer oração com vocês, para dar a palavra, e é o seguinte, se você quiser 5 minutos de oração, só R$100. Se você quiser 10 minutos de oração, só 10 minutos de oração, R$200. Mas aí se você quiser 30 minutos de oração, R$500. Mas se você quiser que eu faça 1 hora de oração, dê a palavra, revele e profetize, fica só R$1.500. Mas está caro, pastora, está caro. Não está caro não, que você recebe a bênção completa. Irmão, é uma pessoa que está iludindo o povo. Está iludindo o povo. Essas pessoas que ficam no Facebook, compartilha que eu vou revelar. Isso é tudo ilusão. Coloca aí teu nome e compartilha que eu vou revelar. Não revela nada.
É ilusão, pessoal. É ilusão, irmão. Sabe? É ilusão. E aí tem muita gente que cai nessas ilusões, que se deixa levar pela ilusão, sabe? De pessoas que quer o quê? Quer ganhar, quer lucrar em cima da palavra, quer lucrar em cima da obra. O Paulo falou a Timóteo no capítulo 6, ó, no capítulo 6 eu deixei até marcado aqui, ele disse aqui no capítulo 6, ó, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. São pessoas que têm um entendimento corrompido, que elas acham que a piedade é causa de lucro, querem lucrar com a desgraça das pessoas, quer lucrar com a doença do povo, quer lucrar com a boa fé das pessoas. E tem gente assim, tem muita gente assim. Alguns anos atrás, uma senhora chegou chorando aqui, com um camarada na casa dela, passou um mês lá. Só chegava para profetizar perto do almoço. 11 horas ele aparecia para profetizar, para revelar. Ele revelava das 11 horas até 12:30. Aí a irmã dizia: você quer almoçar, irmão? Oh, irmã, não queria não, mas você está convidando. E era tanta revelação. Aí, irmão, vai escutando. Aí revela para lá, assim diz o Senhor para cá, assim diz o Senhor para lá. E no final no final dos 2 meses, ele disse chorando: irmã, me ajuda, eu estou precisando pagar uma conta. A coitada tirou os R$2.000 da conta dela e entregou para ele. Irmã, amanhã eu venho de novo. Você sabe quando é que ele apareceu lá? Nunca mais. Nunca mais. Aí Deus está dizendo: aparta-te dos tais. De pessoas que querem iludir. Sabe? Quer dizer, assim diz o Senhor, mas na verdade, por detrás desse assim diz o Senhor, tem alguma maldade que a pessoa tem e ela quer tirar alguma coisa de você. Sabe? Eu me lembro uma vez, eu orei por uma senhora, ela ficou tão maravilhada com a cura da coluna, ela ficou tão maravilhada, que quando eu terminei a oração, ela fez o que não podia fazer, e ela na hora pegou a bolsa dela, abriu, já estava tirando R$100 para me dar. Eu falei: não, irmã, você não vai me dar nada não. Não, mas quanto é, pastor? Eu estou pagando. Não, você não vai pagar nada, porque eu não estou aqui, eu não vim aqui eu não sou médico. O médico cobra a consulta, né? Para atender, você paga o tratamento, você paga pelo remédio que você compra, né? Não é verdade? Mas aqui eu não vim para cobrar, eu vim para fazer a obra de Deus. Eu vim para orar por você e o meu pagamento é ver você curado. Diga glória a Deus. Não, mas eu quero dar. Não, você quer dar, vai lá na igreja e dá uma oferta. Quer dar, dá oferta lá na igreja. Né? Dê a oferta pela gratidão de ter sido curado. Aí você vai lá na igreja, dê a sua oferta na igreja e agradeça a Deus pela sua cura. Amém, pessoal? Agora, longe de mim, de querer pegar qualquer centavo de alguém, Deus me usou, a pessoa prosperou, a pessoa foi curada, a pessoa foi liberta, aí a pessoa vai lá: ah, pastor, está aqui. Não, não, não. Irmão, a gente não pode iludir ninguém, enganar ninguém. Paulo está dizendo, ó, pessoas que pensam que a piedade é causa de ganho, querem lucrar com a piedade, querem lucrar com a obra de Deus. Aí a gente volta aqui para Atos de novo. Aqui, ó, 8:19, dizendo: dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o que o Pedro disse, gente? O teu dinheiro seja contigo para
perdição. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O dom de Deus não se alcança por dinheiro. O dom de Deus se alcança quando a pessoa se converte, aceita Jesus e ela busca de todo o coração esse dom. Amém? Tem gente que Deus já dá o dom desde o ventre. Tem gente que tem um dom, né, do canto. Tem gente que tem um dom de tocar um instrumento. Não é verdade? Tem gente que recebe dons. E lá Isaías, se eu não me engano, diz que Deus dá dons até aos rebeldes. Né? Deus dá dom. E tem muita gente aí no mundo que um dia cantava na igreja, louvava na igreja com um dom que Deus deu e hoje está cantando no mundo. Pessoas que receberam de graça um dom, que poderiam estar usando este dom para louvar a Deus, estão usando o dom para exaltar o inimigo. E aí Deus está dizendo, olha, o dom de Deus, os dons de Deus não se alcança pelo dinheiro. É gratuito, Deus dá de graça. E aí, ó, versículo de número 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Enquanto ele não tirasse do coração aquela maldade, de querer iludir as pessoas, de querer enganar as pessoas. Agora, antes ele fazia a falcatrua dele lá, agora ele queria enganar com o poder de Deus, né? Eu não posso, irmão, usar a Bíblia para te enganar, para te iludir. Eu pego aqui um texto isolado, porque Deus está falando, e se você der uma oferta agora de R$1.000, esse ano você recebe... Irmão, ninguém está aqui para iludir ninguém. A gente sempre explica a oferta, a Bíblia diz lá em Coríntios, que você dá segundo o propósito do seu coração. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você tem alegria? Ah, pastor, não sinto alegria de dar oferta. Então, ore para Deus mudar seu coração. Porque ser ofertante é uma benção. A alma generosa prosperará. Amém, pessoal? Ou seja, a pessoa tem que fazer o que Deus toca no coração dela, conforme a palavra de Deus. Agora ele está dizendo, olha, você não tem parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Salmista diz, Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Então, nós precisamos orar a Deus, sabe, para que Deus tire do nosso coração, ou se você conhece alguém que está nesse caminho, que Deus tire do coração dessa pessoa, né, algo que não agrade a Deus. Se em alguma parte nosso coração não está reto diante de Deus, nós possamos orar hoje, como ele disse no 22, ó, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então ele tinha que orar, Deus, perdoa o pensamento do meu coração, purifica o meu coração, lava o meu coração, diga glória a Deus. Então essa é a palavra que Deus traz para nós hoje. Cuidado com pessoas que querem te iludir, seja na fé, seja na vida sentimental, seja com propostas que alguém te fez e que lá no fundo você sabe que a pessoa não pode cumprir, é tudo ilusão, né? É igual a pessoa que ela chega para comprar no crediário, aí ela quer comprar quase a loja toda. Ela quer comprar a loja toda, aí você já tem que ficar com o pé atrás. Aí chega para comprar um perfume teu, aí diz assim, ai mana, aí eu vim comprar um perfume, daqui a pouco ela quer levar a tua sacola toda, aí você tem que ficar com o pé atrás. E a pessoa que compra para pagar, ela compra com o pé no chão, irmão. Não é verdade? Né? Aí o vendedor diz, você não quer levar mais? A pessoa que tem juízo na cabeça, não, por enquanto eu vou levar só isso aqui, que é o que eu posso pagar. Né? Quando a pessoa ela quer enganar, ela anda, não é mesmo, né? Deixa eu levar logo isso aqui. Ela vai levando, daqui a pouco ela até quando ela sai do portão da tua casa, ela troca, até o chip ela quebra. É para tu não ligar para ela. Daqui a pouco tu vai olhar no WhatsApp dela, não tem mais nem foto. Oxe, cadê a foto da pessoa? Já era. Pegou o golpe. Foi iludido com o canto da sereia.
Então, a gente tem que tomar cuidado. Amém, pessoal? Cuidado, as pessoas vêm, ô fulano, tu tem um tanto para me emprestar? E aí você, na boa vontade, vai lá e acaba sendo iludido, sendo enganado, né? Vamos orar, pessoal? Vamos orar, vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, vamos falar com Deus. Glória a Deus, gente. Irmão, Jesus está falando conosco, hein? Glória a Deus. Irmão, eu quero que você agora de pé feche os seus olhos. Querido Deus, soberano e eterno Pai, Jesus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Jesus, que veio ao nosso coração. A tua palavra que falou conosco. Meu Deus. O Simão creu. Simão se batizou. Simão estava de contínuo com Filipe. Mas ele ainda tinha no coração uma maldade de querer iludir as pessoas. Pai, vai limpando nossos corações, Pai. Vai tirando dos nossos corações, Pai, tudo aquilo que não te agrada, Jesus. Vai purificando, Jesus.